Boa tarde, amigos e amigas. Hoje são 30 de outubro de 2021. Continuamos com o nosso trabalho virtual nesse mês de aniversário da Instituição Espírita, 22 anos de fundação, né? Com essa programação cujo tema central é No Limiar de uma Nova Era. Hoje nós vamos ter uma exposição, um estudo organizado, coordenado pela Monique Góes, uma companheira nossa que já está aqui conosco pela segunda vez e certamente será convidada a retornar à nossa casa. Ela vai fazer um estudo sobre o tema Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então, que nós possamos ter uma ótima reunião, que possamos sintonizar com Jesus, com Deus, com a espiritualidade superior, a equipe espiritual que coordena os trabalhos na nossa casa espírita, que possamos então ter bons momentos. Então, antes do estudo, nós vamos ter, como colaboradoras, a Tereza de Macaé vai fazer a leitura de uma página espírita. Em seguida, a Rita fará a nossa prece inicial, tá bom? Depois da Rita, a Monique vem fazer o estudo. Depois do estudo que ela fizer, eu volto para a prece final e para as despedidas, tá bom? Boa reunião para todos. Espero que todos estejam e fiquem bem. Graças a Deus, tá bom? Do livro Segue-me, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo Recursos e Caminhos. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias à paz e à execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a capacidade visual abrange mais ou menos unicamente o curto espaço de 60 segundos de 1 minuto, enquanto que o Senhor, que nos acompanhou às numerosas existências passadas, existência que conservamos agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para que não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre. Às vezes, o céu nos responde com a imposição de um bisturi, que nos rasga as entranhas de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la, sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação que nos faculta a experiência precisa para recebê-la em um momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente antes que se lhe restaure a saúde. Oremos sim. No entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade de nossa vida. Deus, Supremo Pai, mais uma tarde estamos aqui reunidos
em torno do Evangelho de Jesus Cristo, nosso irmão maior. Que esta tarde seja uma tarde acolhedora, de amor, de estudos, de carinho e fraternidade. Nós vos rogamos, Senhor, a vossa presença e de toda a sua falange de obreiros do bem e do amor para nos auxiliar, nos acompanhar, nos instruir e nos inspirar nesse dia tão importante para nós da Caravana Fraterna Nosso Lar. Esteja conosco, Senhor, agindo sobre nossa vida, sobre nossas atitudes, sobre nossa mente. E que Jesus, nosso Mestre maior, seja hoje o nosso modelo e guia nesta tarde de estudo. Que assim seja. Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, mais uma vez, para juntos, termos essa reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Mas dessa vez estamos num mês muito especial, mês de aniversário, dessa instituição espírita Caravana Fraterna Nosso Lar. E é com muita alegria, muita satisfação que eu aceitei esse convite de estar aqui junto. E já me sinto um pouquinho, mesmo que seja à distância, seja através do vídeo, mas já me sinto um pouquinho participante, muito carinho, muito amor, muita gratidão por essa casa. Meus irmãos, que Deus os abençoe, mais esse ano, mais esse ciclo que se inicia, e vamos juntos, vamos com Jesus, para frente e para o alto, junto a Jesus de Nazaré. Bem, vamos ao nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar de um temazinho que quase ninguém conhece. Uma frasezinha que quase ninguém conhece. Quando Jesus diz aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E para podermos tratar melhor desse tema, eu peço licença para que possamos ler juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Vamos lá? Diz assim: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que estás no céu. Olha que interessante. Jesus poderia dizer muitas coisas aos seus discípulos, poderia dar, como deu, muitos ensinamentos exemplificando. Mas ele diz, nessa frase, ele é direto e reto, Como diz a gíria popular, direto é papo reto. Ele manda um papo reto. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Primeiro ele chega falando do sal. E aí, quando a gente lê essa passagem, a gente tem, a gente para se pensar. O que Jesus quis dizer com isso? Sabemos que o Evangelho de Jesus é atemporal. Está aí há mais de 2000 anos e até hoje a gente consegue ler e fazer uma interpretação de acordo com a época que estamos. Porque com certeza não é a primeira vez que nós lemos isso nessa encarnação. Ou temos ciência? Também não vai ser a última. Mas eu não estou falando dessa encarnação. Eu estou falando das nossas vivências anteriores. Com certeza muitos de nós já tiveram contato com esse Evangelho. E já interpretamos ele de diversas formas. Então, por quê? Porque como a linguagem de Jesus é atemporal, ela sempre fala conosco no tempo exato em que estamos. Então Jesus não falou aos seus discípulos lá atrás. Ele não estava falando com os seus 12 apóstolos. Ele estava falando diretamente. Ele está falando diretamente conosco. Vós sois o sal da terra.
E aí a gente para pensar, sal? Como assim eu sou o sal? Qual é a minha função de sal? Vamos analisar o próprio sal? Quando a gente para pensar em sal, vem duas características assim determinantes na nossa cabeça. A primeira é que qualquer um que cozinhe, que não cozinhe também, porque todo mundo precisa alimentar o corpo físico, e vai, a gente gosta de alguns quitutes, de alguns temperos. Sabemos que o sal, ele tem uma função de temperar, de realçar o sabor. Se ele for colocado na medida correta, na medida exata, ele realça o sabor dos alimentos. Até mesmo em doces, em muitos doces, às vezes você coloca uma pitadinha de sal para realçar o sabor quando ficar pronto. Só que prestem atenção, Jesus falou ali, se ficar insípido, nada vai adiantar. Então, ou seja, é na medida correta, existe uma medida desse sal. Nem mais e nem menos. Se salgarmos demais, o que acontece? A comida vai ficar uma salmoura, a gente não vai conseguir nem comer, bem na verdade, né? Vai ficar intragável. E se deixarmos de acrescentar o sal na medida correta, vai ficar sem gosto, não vai ficar bom também. Então Jesus veio falar dessa medida. E qual é a medida que nós temos hoje em dia com todas essas ferramentas do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho de Jesus, aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais nada menos que é o Consolador prometido, que vem esmiuçar tantos detalhes cruciais, vem tirar o véu do esquecimento e nos lembrar quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Então, nós que já temos acesso a essas informações, a gente já começa a saber essa medida, a gente já começa a buscar essa medida, a gente já começa a acertar essa medida. Espíritas, instruí-vos e amai-vos. A verdade é o contrário, a gente amai-vos e instruí-vos. Mas é isso, amai-vos e instruí-vos. Então, instruí-vos, estamos aqui hoje, né? Estamos aqui reunidos, mesmo que seja online, mas sem parar de fazer as nossas reflexões, os nossos estudos dessa doutrina que tanto nos esclarece, que verdadeiramente é um manual de conduta, é um manual moral de como é a moral do Cristo. Né? Lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo tem lá a interpretação da moral do Cristo. E no Livro dos Espíritos tem lá exemplo, modelo e guia da humanidade, Jesus. Então, nós temos um manual da moral do nosso exemplo, modelo e guia do nosso governador planetário, desse nosso irmão maior. Estamos amparados. Já temos o instruí-vos, ou pelo menos como o fazer. Só que aí vem o amai-vos. E aí que a gente também começa, né? A gente começa a desenvolver a caridade. Só que a gente também tem que parar para pensar numa coisa muito interessante. Amai-vos. Só damos o que temos. Então temos que começar a achar o nosso sal, para que possamos ser um sal. Ou seja, temos que temperar a nós mesmos, temos que achar a nossa medida correta para que seja automático distribuirmos a medida correta por aí. Jesus vem nos dizer que a nossa função é temperar a terra, é realçar os sabores, mas ele também sabe que a gente só consegue fazer aquilo que nós já evoluímos, já aprendemos, já obtemos. Então, se faz indispensável nessa nossa jornada prestarmos atenção em nós. Né? Como diz Joana, erro detectado é erro trabalhado. Então, a gente também só consegue consertar os nossos erros que nós localizamos. Então, a gente tem que parar, né? De às vezes olhar para o outro, achar que o tema tal, do estudo tal, cabia para o outro.
quem me dera que aquela minha prima, ou o meu marido, ou o vizinho estivesse aqui ouvindo essa mensagem. Se nós estamos aqui ouvindo essa mensagem, é porque é para nós. Principalmente para mim, né? Tive que estudar aqui, para estar aqui, para passar para vocês, ou seja, tenho que ouvir muitas vezes. Mas essa faz a parte do aprendizado. É assim que a gente vai conseguir temperar. É assim que nós vamos chegar nesse tempero que Jesus nos pede. Para temperar de uma forma correta. Para realçarmos o sabor da vida. Para que possamos olhar com os olhos bons. Como Jesus também falou, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que ele também quis dizer com isso? É esse olhar temperado no amor. É esse olhar de olhar para as coisas e sempre buscarmos ter o olhar da beneficência, do amor, da compaixão. Aí a gente começa a achar o tempero disso tudo e temperar essa terra de forma exata. Porque se pararmos para pensar, vós sois o sal da terra. Estamos aí há tanto tempo falando no movimento espírita, principalmente, né? Porque somos nós que sabemos dessa realidade, da transição planetária. Mas aí parece que é algo, né? Às vezes parece que é algo tão difícil de se alcançar, né? Porque, nossa, transição planetária. E aí a gente começa a inventar datas, criar, né, achismos, quando na verdade Jesus nos diz, vós sois o sal da terra. Ele seja, depende de cada um de vocês. E aí, talvez a gente caia naquela reflexão, de mim? Mas eu sou tão pequenininho. Eu sou isso aqui, ó. Gente, qual é a medida do sal para poder estar na medida correta? Se a gente for preparar aqui, deixa eu pensar em qualquer coisa. Se a gente for preparar aqui um arroz, quanto de sal? É 1 quilo de sal para 1 quilo de arroz? Essa é a medida do sal? São pitadas. Então é isso mesmo. São essas pequenas pitadas que nós somos, pitadinhas de sal, que temperam o ambiente que nós reencarnamos, que vai temperar o caminho que nós passarmos. Então, não tenhamos a ilusão de precisarmos ser grandes para fazer de algo efetivo ou de nos acharmos insignificantes por não termos grandes destaques como almejávamos. Estamos exatamente onde temos que estar. E estamos andando com Jesus. Isso já é um grande ganho. Somos chamados de trabalhadores da última hora. Não somos os únicos, nem os últimos. Mas nós quisemos estar aqui, sermos esses trabalhadores. Então, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Busquemos brilhar a nossa luz. Busquemos pegar esse manual de conduta e botar em prática. Mãos à obra. Bora lá, como diz aí. Cabe a nós implantarmos esse plano, esse mundo de regeneração que nós tanto almejamos. Nós somos esse tempero. E olha só que interessante. A gente vem para a doutrina, a gente vai à casa espírita, a gente assiste aos vídeos agora nesse momento então de pandemia, isolamento social. Tinha esquecido o nome. Nós nos vimos, através de vídeos, aprendendo tanta coisa, refletindo sobre tanta coisa. Fomos convidados a conviver mais ainda, a fazer um intensivão com nós mesmos e com os nossos. O que aferimos nesse tempo? Porque, na verdade, a gente começa a reconhecer o ganho feito dentro de nós é quando nós somos colocados à prova. Como nós reagimos quando somos pegos de surpresa? Na espontaneidade. O que já é espontaneidade? Porque Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, todo serviço, às vezes, que nós começamos, a gente começa meio seguindo uma disciplina, uma regra, parâmetros. E daqui a pouco a gente começa a ter algumas dessas coisas, e com o tempo a maioria delas que nós nos predispomos a fazer de
forma espontânea, porque viram hábitos. O que nós já reagimos quando somos pegos de surpresa numa situação em que nos desafia? Temos o sal ou exageramos no sal? São esses pequenos detalhes que vão fazendo uma grande diferença dentro do que nós nos propomos a fazer, da nossa pequena, porém valiosa participação. Porque somos todos filhos de Deus, sabemos que a lei do progresso existe, sabemos que esse progresso está chegando, vai chegar, vai se implantar, mas também sabemos que nós podemos estacionar. E como a gente já andou atrasando, né, essa situação. Então, que nós possamos olhar para Jesus e perceber que Ele foi o Evangelho vivo. Todas essas escritas, esse manual de conduta, tudo que nós temos acesso hoje para nos instruir sobre a vida de Jesus, sobre esse Evangelho, que é o nosso mestre, Ele não deixou nada escrito, foi os evangelistas que nos deixaram, porque Ele exemplificou como deveria ser feito. Então, se Ele exemplificou, esse é o exemplo maior que nós temos que seguir, o de exemplificar, né? De sermos luz, o que nós aprendemos. Que está escrito aqui, ó, olha só como ele continua. Vós sois a luz do mundo, ou seja, o esclarecimento, a verdade, né? Conheça a verdade e ela vos libertará. Então ele fala, ó, não se pode esconder uma cidade edificada, ou seja, tudo que nós vamos aprendendo sobre um monte, ou seja, a gente não deve guardar isso para um lugar só. A gente tem que ser isso, a gente tem que levar isso através do exemplo, por onde passarmos. E ele fala, ó, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Não, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E quando a gente para pensar nessa parte, eu não tenho como não deixar de dar um exemplo aqui. Se pensarmos num quarto escuro, né? Tudo cheio, bagunçado, tudo incerto lá dentro, muito escuro. E nós temos a responsabilidade de arrumar esse quarto. No meio daquela escuridão, a gente pode até conseguir sair desse quarto, ajeitar alguma coisa assim, conforme a nossa vista for se habituando, mas vai ficar muito difícil. Então, quando a gente vem e começa a acender essa luz, começa a vir aqui se instruir, né? Tomar esse conhecimento e resolve acender a lâmpada desse quarto, ou seja, botar em prática, a lâmpada não vai já chegar, né, na potência máxima, mas ela já vai clarear o ambiente. E clareando o ambiente, a gente vai começando a ter uma percepção melhor do que tem que ser arrumado, do que a gente consegue carregar para ajeitar agora, do que a gente precisa deixar um pouquinho para depois, aonde está mais escuro, que a gente precisa iluminar mais ali, para a gente poder ter uma claridade maior, para poder desenvolver melhor, para poder enxergar melhor. Essa é a luz que Jesus fala, para que possamos acender. É a nossa edificação, é a nossa casa, que somos nós, o nosso espírito. Somos nós, não é nem nosso, nós somos espírito. E é dessa luz que ele fala, para que nós possamos acender, para que possamos ser exemplo, para que possamos contagiar pequenos locais por onde passarmos, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, na rua, na padaria, aonde formos. Somos filhos de Deus e devemos nos comportar como tais, principalmente como espíritas, que é, né, a bandeira que levantamos aonde estivermos. Vai ser fácil sempre? Ninguém disse que seria fácil. Nosso próprio mestre passou alguns percalços aqui quando esteve conosco, mas ele desistiu? Ele fala, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele dá de forma segura, testemunho seguro, de que tudo vai dar certo, de que ele acredita em nós
e de que Ele precisa de nós. Por isso que Ele fala diretamente: vós sois o sal da terra. E Ele fala para cada um de nós, espíritas, que nós possamos amai-vos, instruí-vos, levarmos a bandeira da caridade, não somente a bandeira, mas as mãos, os braços, o coração. Que possamos arregaçar as mangas. Jesus precisa muito de nós nesse momento. Ele sempre precisou, mas agora eu acredito que dentro desse momento, mais do que nunca, Jesus conta que nós possamos temperar essa terra, começar a trazer o sal na medida exata, iluminar as mentes, os corações, através do próprio exemplo, para que possamos ser luz, um rastro de amor, né, por onde passarmos. E para fechar, eu tenho um exemplo contemporâneo, até faz bem pouco tempo que esteve aqui na Terra conosco, Chico Xavier. Um homenzinho lá em Pedro Leopoldo, uma cidadezinha do interior de Minas. Não teve grandes títulos na sociedade, né? Funcionário público ali da Fazenda Modelo. Mas quanta luz esse irmão trouxe. Como esse irmão iluminou vidas, impactou vidas, através, às vezes, de um amparo, de um sorriso, de um abraço. Quando passamos a estudar, né, a vida de Chico e todas as histórias que vale a pena, tá, gente? Vale muito a pena a gente ouvir as histórias de Chico. Nós começamos a perceber que mesmo que nós ainda não sejamos Chico, nós estamos no caminho, se continuarmos optando por seguir a Jesus através do Evangelho, com passos devagares, né? A natureza não dá saltos, mas constantes, eficientes, eficazes, no caminho do amor e no caminho do bem. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigada. O nosso tempo já está se estourando, mas eu quero mais uma vez agradecer e parabenizar todo esse trabalho lindo que vocês vêm fazendo e, pedir a Jesus que continue sendo o nosso norte, iluminando a vocês, iluminando a todos nós e que em breve, se Deus quiser, possamos estar juntos presencialmente também. Beijo grande no coração de todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Monique, pela exposição dessa tarde, pelas reflexões. Nós realmente, nesse limiar de uma nova era, precisamos pensar, né, que Deus, que Jesus contam conosco. Nós somos, né, como disse Jesus, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Precisamos colaborar com esse movimento de transformação, de regeneração planetária. Cabe a cada um de nós também, né, essa transformação. Então vamos lá, agradecer também a Tereza pela leitura da página, a Rita pela prece inicial, e agora vamos agradecer a Jesus, a Deus e aos amigos espirituais por essa reunião. Mestre Jesus, muito obrigado, mestre, irmão, amigo, pela oportunidade desse trabalho, pelo amparo que temos recebido, que o Senhor, mestre, através dos seus mensageiros, através da equipe espiritual desse trabalho, possa continuar nos orientando, fazendo esse trabalho se transformar, se fortalecer e cumprir com seus objetivos, mestre. Te pedimos um amparo também para cada um aqui presente que participou dessa reunião ou que está acompanhando a reunião num outro horário, que cada um possa ser beneficiado, sintonizando contigo, mestre, recebendo a força, a fé, a confiança, a positividade necessária para enfrentar os desafios na Terra. Sabemos que não estamos sozinhos e que somos amparados o tempo todo.
somos orientados. Então, que cada um de nós, os nossos familiares, possa receber a paz, o amor, o carinho, a confiança, a fé, conforme foi dito, para seguir em frente, Mestre. Te pedimos, por fim, por todos aqueles que estão sofrendo nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, asilos, nas casas de saúde, que cada um possa receber também paz e confiança em seus corações, desejo de transformação e de se ligar contigo, Mestre, e com nosso Pai que é Deus. Quem tem o nome Mestre, em nome dos nossos amigos espirituais e, acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por encerrada a reunião desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, encerrada a nossa reunião, convidamos a todos, todas e todes a retornar no próximo sábado para acompanhar mais uma reunião da nossa casa, ainda de modo virtual, mas feito com muito carinho, com muito amor para todos vocês, para todos nós. Então, até lá, até sábado.